Então, gente, resolvi fazer esses stories porque tem gente que reclama quando eu começo a falar de pastores e teólogos por aí. E eles vão continuar ensinando besteira, vão continuar falando o que querem e ninguém vai impedir isso. E vão continuar crescendo e um monte de gente aplaudindo, curtindo, compartilhando e seguindo essas pessoas. Eu sei que nada do que eu fale vai mudar isso. A grande questão é que ao ensinar certas coisas, essas teologias, esses pastores, essas pastoras, líderes, teólogos, teólogas e teólogas estão causando um dano terrível ou alimentando um dano terrível no analfabetismo funcional das pessoas. Gente que não admite, que usa texto bíblico de forma a manipular grupos, não admite que está usando o texto fora do seu contexto, fora do seu propósito. Gente que não entende de texto bíblico e que cria teologia do mesmo jeito. A grande questão é, podem falar, seguir, ensinar a teologia que vocês quiserem e justificar a sua ação para com os pobres, para com os grupos vulneráveis à vontade. A grande questão é que está se alimentando a ideia de que se precisa da Bíblia para fazer o que se tem que fazer. E não é preciso Bíblia, não é preciso religião e nem teologia para a gente ser responsável e fazer o que tem que fazer. E aí, para alimentar mitos, para continuar controlando o analfabetismo funcional do povo, vai falar asneiras sobre os textos bíblicos, vai falar sobre a divindade do Antigo Testamento, vai falar de um Jesus lindinho, de um Jesus que não existe, nem nos textos, nem fora dos textos. E aí a gente mantém o ciclo de analfabetismo funcional, de analfabetismo bíblico, de desonestidade intelectual, de completa desonestidade teológica que se mantém por séculos, né? Então, minha crítica não é pessoal a ninguém, e eu sei que tem pastor progressista que se queima pessoalmente, mas não é pessoal de forma alguma. E a gente precisa saber que as teologias e os deuses a quem a gente prega, eles nos servem, eles se encaixam como uma luva nos nossos desejos, ideologias, necessidades. Não é só a linha de oposição que tem ideologia. A gente não consegue nem se olhar no espelho e ser honesto para com a gente mesmo. Então, não adianta fazer cursos e cursos e cursos de um monte de gente lacradora, legal e que dá frases de efeito e que fala de um Jesus lindinho, um Jesus tão querido e amoroso, que é tão diferente do Deus do Antigo Testamento, sendo que nenhum dos dois é conhecido, é estudado, sendo que os textos bíblicos não falam de Deus. Muito pouco se fala sobre quem realmente escreveu esses textos, por que esses textos foram escritos, em que contexto foram escritos, a materialidade linguística, os discursos, a materialidade discursiva e tantos elementos em torno desses textos, em sua formação, elaboração, para que hoje qualquer um olhe para eles e se veja neles, se ponha neles e invente um Jesus, invente divindades para dentro desses textos que lhes caibam, que lhes sirvam, que atendam às suas necessidades, vontades e até mesmo mantenham estruturas de igrejas e estruturas eclesiais, né, hierárquicas, mesmo aquelas que dizem que não tem ninguém manda em ninguém, não tem hierarquia aqui. Então, a grande questão é
usar textos, o povo vai continuar usando, como eu disse no início, vai continuar falando asneira. Agora, vocês que estão caminhando comigo, que estão me dando o privilégio de fazerem parte das minhas redes, eu quero colocar isso para reflexão, para que as evidências sejam o que a nossa vontade almeje, né? De trabalhar com os textos gregos, hebraicos, trabalhar com o sentido, trabalhar com história, arqueologia, historiografia, para ser responsável pelos próprios atos e não precisar de desculpas religiosas, para ter autonomia e saber agir nesse mundo com responsabilidade social, sem desculpas. Então aqui, junto com a minha rainha vermelha, que é o meu abajur, né, uma rainha vermelha de xadrez, eu quero agradecer a todos que estão aqui nas minhas redes, te incentivar a não se conformar e não se sentir confortável com mensagens bonitas. Não pense que quando qualquer um que fala de Jesus sabe quem Jesus foi, ou sabe pelo menos do que Jesus se trata, a ideia de Jesus se trata, né? Então, não pense que fenômenos religiosos, experiências pessoais têm autoridade de ditar comportamentos coletivos. E isso é importante refletir. E com isso eu quero enfatizar que toda experiência religiosa é digna de respeito. O que precisa ser feito é com honestidade, de se colocar que é uma experiência pessoal e não ficar ensinando como se isso fosse regra para a comunidade, para a coletividade, e não ficar enfiando goela abaixo ideias e dizendo que essas ideias estão em textos que não têm a mínima relação com essas ideias. É preciso honestidade. Se você quer fazer uma teologia do seu nariz, você faz. Qualquer teologia você pode fazer. Mas não diga que essa sua teologia tem fundamento em textos bíblicos. Não se projete para dentro dos textos, porque isso é narcisismo. E isso serve também para não medir os textos bíblicos com as medidas da nossa era, da nossa cultura, da nossa cosmovisão, do nosso julgamento, da nossa moralidade, e tratando, dizendo-se inclusivo, dizendo-se diverso e tratando as questões com completo desleixo, né? Então, para isso que eu levantei essa reflexão. Claro que os cursos que eu estou oferecendo, eles são voltados principalmente para os textos, para o que a Bíblia, os textos bíblicos dizem, e com muito respeito à interdisciplinaridade das pesquisas em torno desses textos. Não é possível a gente caminhar numa linha só de pesquisa, e muita gente já me acusou, inclusive, de dizer assim, você só está preocupado com a questão intelectual, isso não serve para nada. Se não serve para nada, então por que usam a Bíblia, né, nas suas teologias? A grande questão é que os textos bíblicos são, sim, objeto de estudo histórico, historiográfico, e é importante, assim como a disciplina de história, a gente entender as manipulações das narrativas na história e ficar vacinado contra os grupos no poder, as estruturas de poder. Então, os textos bíblicos servem, sim, para a nossa realidade, mas não da maneira como é feita por aí. Fica a dica. E o momento que você começar a entender o que os textos da Bíblia significam,
de fato, dentro de seus contextos, você vai começar a questionar as estruturas que te cercam, a questionar as narrativas que pintam Deus, Jesus, de cor-de-rosa, de flores, de um azulzinho bonitinho, de coisas que te agradam e que te deixam confortável. E você vai começar a desconfiar dessa manipulação coletiva que se faz a fim de esconder o que os textos de fato estão dizendo, porque se trata sim de uma guerra de narrativas, trata-se sim de domínio das estruturas de poder teológica, e não pense que você se liberta saindo de um conservador para um progressista, porque o controle é o mesmo. E o desvio da narrativa bíblica é o mesmo. Qualquer uma dessas linhas. Então, queria deixar esse recado, essa explanação, que eu não quero ficar... já fiz isso, mas não quero fazer mais, de ficar cutucando pessoalmente pessoas que não têm uma conduta honesta, mas que já tiveram conduta abusiva nas lideranças e no trabalho em conjunto, e dos quais eu me afastei. Mas eu quero desafiar você a pensar sobre essas questões e até mesmo naquilo que eu ensino. Se você quiser provar o que eu ensino, venha fazer os meus cursos. Valeu!